mas já que falaram que a gente tem mais, né? Eu posso começar lá onde eu nasci. Então, a minha história com seguros começou quando eu tinha 18 anos. Lá em 2007, eu estava cursando faculdade, estava me mudando de cidade, saindo da casa dos meus pais para morar sozinha e seguir a vida. Consegui um emprego numa concessionária. Passei por várias etapas de seletivo ali e fui selecionada e era para trabalhar numa corretora dentro da concessionária. E eu não fazia ideia do que era isso. Então eu fui aprender ali de um a tudo, seguro, financiamento, né, até de carro, de atendimento, de tudo. Mas lá em 2009, quando eu fui sair dessa concessionária, depois de 2 anos, que eu fui trabalhar numa corretora, todos os ramos, eu achava que entendia de seguro. Nessa época, logo quando eu comecei a trabalhar lá, eu tive um episódio que foi uma virada de chave. Na minha vida eu tive várias viradas de chave, e a MBM também entrou numa virada de chave que eu tive ali mais no futuro. Mas essa primeira virada de chave foi, eu morava numa casa alugada e eu tive um problema que teve uma grande chuva, caiu tudo na minha cozinha, estragaram todos os meus móveis e as minhas coisas. E eu trabalhava ali na corretora, mas no seguro automóvel e não sabia da existência do seguro residencial. E logo quando eu pus o pé na corretora e contando, desabafando, e nossa, tive um prejuízo, o gerente comercial falou, poxa vida, mas não é possível, você trabalhando aqui você não tem um seguro. E aí eu falei assim, mas não é possível, realmente, eu trabalho como eu, não tenho seguro, né? Então eu era muito jovem, muito imatura, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, bom, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que ter essa virada de chave e conhecer mais. Então eu fui buscar conhecimento, então eu parei de só tirar pedido e comecei a entender a história de cada pessoa que eu estava atendendo. Eu atendia para o corretor, não era para mim, eu era calculista, mas isso virou até a chave lá onde eu trabalhava. Né? Os atendimentos ficaram melhores, eu comecei a interessar mais, né, nesse ramo. E em 2016, eu tive a oportunidade de me mudar, saí de Minas, fui para o Paraná, morar numa cidade lá, acompanhando meu marido. Boa mineira que sou, boa companheira, não deixei ele sozinho, fui junto. E entre fazer uma transição de carreira, começar numa corretora nova ou um novo mercado, enfim, eu resolvi continuar fazendo o que eu fazia há 10 anos. Falei, vou tentar a SUSEP. Se der certo, é isso que é para ser na minha vida. E estudei, tirei minha SUSEP, em 2017 montei minha carteira. Matando um leão por dia, numa cidade nova, que ninguém me conhecia. Eu começava a falar, o pessoal já falava assim, você não é daqui, né? De onde você é? E foi aquilo. E uma virada de chave que eu tive nessa época, que foi ali 2017, 2018, foi uma pessoa entrar na minha corretora e eu sentada lá, tinha um escritório físico e a pessoa buscar pelo corretor de seguros. Ele falou comigo, cadê o corretor? E eu falei, poxa vida. Falei, prazer, sou eu. Aí ele se assustou e falou, nossa, tão jovem. Aí eu agradeci, falei, muito obrigada, né? E eu falei, bom, eu não quero passar essa impressão, né? Eu quero ser uma corretora mesmo, enfim. Eu comecei a buscar autoridade nisso, eu entendi que eu tinha que ser autoridade. Nessa época também uma pessoa foi salvar o meu telefone ali no contato dela e salvou assim, a menina do seguro. Eu falei, eu não quero ser a menina do seguro, cara, como é que eu faço, né? Aí eu peguei e falei, bom, eu vou buscar onde? Na internet. Porque eu estava numa cidade nova, conhecia ali alguns clientes que eu já estava conquistando, mas a internet estava se abrindo nessa época, né? Então eu fui para a internet, comprei um curso de marketing, comecei a fazer marketing, comecei a gravar vídeos para o YouTube. No sentido de, vou gravar o vídeo no intuito de explicar para o cliente como comprar. Então eu comecei a gravar e meus vídeos são assim, entenda como funciona o seguro do automóvel. Entenda como funciona o seguro residencial. Gente, é uma aula. E aí eu comecei a atrair não só clientes, mas outros corretores também. Porque quem está começando no mercado vai lá e entra e vê, olha, eu não sabia disso, ou coloca algum comentário, né, pergunta alguma coisa do mercado. E eu comecei nisso, respondendo os comentários no YouTube, tentando fazer alguma coisa no Instagram, até que veio a pandemia e eu poderia ter usado isso para alavancar mais ainda o que eu estava fazendo, mas eu não consegui. A pandemia me pegou bastante, me derrubou bastante, assim, foi bem difícil. E eu fiquei grávida também na época da pandemia. Então eu tinha um escritório físico, eu tinha funcionária e eu estava grávida. E a minha funcionária também ficou grávida.
tive que afastá-la, ela teve que ficar em casa, não poderia trabalhar, continuar pagando o salário dela. Nessa época eu estava rodando também com uma operação de plano de saúde local, e aí eu tive que fechar o escritório físico. Eu não estava conseguindo manter tudo, seguro, plano de saúde, manter uma funcionária grávida, e aí eu tive que dar vários passos para trás. E aí foi onde a internet me ajudou. E aí, em 2022, aí ficou errado, em 2022 eu saí do Paraná onde eu estava, com meu filho de 6 meses, e retornei aqui para Minas de novo. Trouxe a minha carteira comigo, bastante gente ficou comigo, e na minha bagagem veio minha filha mais velha, corretora, e meu filho, bebezinho, para cuidar.